Olá, muito boa tarde. Está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, 13 de julho. A partir de agora eu trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Mais da metade da população adulta do Brasil já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O local em Minas Gerais, que foi referência no tratamento de hanseníase, agora recebe pacientes para reabilitação de Covid-19. Você vai ver como foi a Missa da Unidade, celebrada na Diocese de Crato, no Ceará. E no nosso quadro sobre finanças pessoais, tem dicas de aplicativos que podem controlar o excesso de consumo digital. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. E começamos com boa notícia. Um levantamento feito pela agência CNN mostra que mais da metade da população adulta vacinável já recebeu pelo menos uma dose da vacina ou a dose única contra a Covid-19 no Brasil. A porcentagem daqueles que já receberam o esquema vacinal completo no país está em 19%. Dos 26 estados brasileiros, 11 já garantiram a aplicação da primeira dose em mais de 50% de sua população. O Mato Grosso do Sul fica em primeiro lugar, com mais de 60,4% da população adulta com a primeira dose aplicada, seguido por São Paulo, que vacinou 59,8% da população, e pelo Rio Grande do Sul, com 58,9%. A Casa de Saúde Santa Isabel, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, referência no tratamento da hanseníase, agora também se dedica a receber pacientes com sequelas da Covid-19 e de outras doenças que precisam de reabilitação. A unidade ganhou 25 leitos e atende pacientes de 13 cidades da microrregião. Por mais de 6 décadas, este prédio abrigou o Cine Teatro Glória, um dos poucos lugares de lazer para os moradores da até então colônia Santa Isabel, em Betim, região metropolitana de BH. Quem recebia o diagnóstico de hanseníase era obrigado a viver aqui. Até os anos 80, a doença era conhecida como lepra. Transmissível, não tinha cura nem tratamento e causava medo nas pessoas saudáveis. Para o Estado, a saída foi isolar os doentes, que não podiam cruzar os limites da comunidade nem receber visitas. Era uma zona rural nessa época, da década de 30, era uma fazenda, né, basicamente, onde as pessoas tinham toda a sua atividade de vida diária ocorria aqui. Ela comprava no supermercado, que eles mesmos tinham na época, tinha sua farmácia, tinha cadeia, etc. Então era praticamente uma cidade onde as pessoas com hanseníase viviam nessa época. A colônia, hoje chamada Casa de Saúde Santa Isabel, chegou a abrigar 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Os doentes, que incluíam crianças, moravam em pavilhões e eram obrigados a se separar da família. A segregação só terminou em 1986. Na antiga entrada, a inscrição em latim significa "aqui ficaremos bem", uma mensagem de esperança para todos aqueles que na época enfrentavam preconceito e a marginalização por conta da doença. Os portões isolavam os pacientes do resto da sociedade e agora o mesmo espaço se abre para oferecer atendimento de saúde para quem precisar. A Casa de Saúde Santa Isabel passou a oferecer novas terapias de reabilitação, sem deixar de atender a linha principal de atuação, o tratamento das sequelas da hanseníase. A experiência acumulada em todos esses anos é um diferencial do serviço. A Casa de Saúde Santa Isabel, ela já tem uma vocação para reabilitação por conta da hanseníase. As pessoas, elas desenvolvem sequelas durante anos. E nós já temos uma equipe formada por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social. Então a gente vai aproveitar essa nossa capacidade, essa nossa habilidade para reabilitar outras pessoas. Aos 63 anos, seu Joaquim chegou a ficar 22 dias internado em uma unidade de terapia intensiva após se infectar com o coronavírus. Eu melhorei respirando deitado, normal. Só que na hora que eu for levantar, aí eu fico cansado. É por isso que eu estou aqui, onde eu estou, para poder recuperar e poder andar.
A estimativa é de que mais de 10 mil pessoas tenham sido internadas à força neste que foi um dos principais centros de isolamento para a hanseníase do país. Além das sequelas no corpo, os doentes também guardam marcas na alma, deixadas pela ausência de contato físico e afeto. Mesmo assim, o espaço se abre para acolher doentes de uma pandemia devastadora, tempos sofridos, este e aquele. A Diocese de Crato, no Ceará, celebra a Missa da Unidade. A última com Dom Gilberto Pastana, antes de seguir para o Maranhão, onde assumirá o governo pastoral da Arquidiocese de São Luís. A Catedral Nossa Senhora da Penha, igreja sede da Diocese de Crato, foi onde aconteceu a Missa da Unidade, que devido ao combate à pandemia do coronavírus, contou com participação restrita. O governo já disse que a gente pode ter até 50%, né, da capacidade da igreja. Aqui nós podemos acolher 418 pessoas, portanto estamos com uma média de 200 pessoas. Seguramente inferior a 200, porque os padres são 60 e poucos, 67, por aí assim, e alguns leigos que foram convidados, mais os seminaristas. Após a homilia, os padres renovaram as promessas sacerdotais. Os olhos dos catecúmenos e enfermos foram abençoados e do crisma consagrado. Todos estes olhos estão unidos ao exercício do ministério sacerdotal, né? Aí nós renovamos, nós padres, nós renovamos as nossas promessas feitas, né, diante do bispo, do bispo que nos ordenou, né, as promessas de cuidar do povo, de ser pastores do povo, de alimentar o povo e de levar o povo a rezar pelos sacramentos, santificar o povo, né, e de ensinar às pessoas aquilo que é doutrina da igreja. A missa marcou também a última celebração de Dom Gilberto Pastana com os padres da Diocese de Crato. Ele agora segue para o Maranhão, onde assumirá a Arquidiocese de São Luís no próximo dia 18 de julho. Um sentimento de dever cumprido, né? Penso que realizei aquilo que o Senhor pediu que eu realizasse. Em todas as situações, em todos os momentos, eu fui buscar força sempre no sacrário, sempre no Senhor, para aguentar a missão. E sentimento de tristeza também. Fica um pouco da gente e a gente leva um pouco dos outros. Ao fim da celebração, o sexto bispo de Crato recebeu homenagens e foi presenteado com uma imagem da padroeira da diocese, Nossa Senhora da Penha. O momento expressou a gratidão dos diocesanos pelos 5 anos do seu pastoreio. A nossa gratidão por esse serviço durante esses poucos anos aqui, mas que fica marcado. Tenho certeza que para muitos padres ele será sempre a referência verdadeiramente daquele que é pastor, daquele que é bispo numa diocese. Dom Gilberto não foi apenas clero, ele foi também o pastor cristão que soube acolher leigos, missionários e uma convivência muito fraterna, muito humana. É muita gratidão em meio à saudade. Lamentamos a partida de Dom Gilberto, mas colocamos diante de Deus também a sua vida e a sua missão, porque sabemos que ele é um verdadeiro missionário. É um legado que ele deixa aqui na Diocese do Crato, sabendo que, deixando essa marca de um grande missionário, ele deixa também um toque de Deus na nossa região aqui e em cada caririense. De Crato, Ceará, Patrícia Silva para a TV Evangelizar. Confira agora como está o clima nesta terça-feira em todo o Brasil na nossa previsão do tempo. Nesta terça-feira, a infiltração marítima vai se intensificar sobre parte da costa leste do Nordeste e formar muitas áreas de instabilidade. Mas é o ar seco que vai continuar predominando em grande parte do país e impedindo a formação de nuvens carregadas. A chuva ganha força e pode acontecer em vários momentos do dia, com até moderada intensidade em todo o litoral da Bahia, inclusive em Salvador, e também sobre a capital Aracaju. Já entre a região de Maceió e de Natal,
as pancadas de chuva serão passageiras e acontecem principalmente entre a tarde e a noite. A chuva também acontece no fim do dia em áreas do extremo norte do Brasil, mas no norte do estado do Amazonas, os temporais podem acontecer a qualquer hora. O ar seco continua impedindo a formação de nuvens carregadas em grande parte das outras áreas do Brasil e o dia pode começar com geada nas áreas da Serra da Mantiqueira, inclusive no extremo sul de Minas. O sol vai aparecer forte e predomina em todas as outras áreas do país. A expectativa é de risco para queimadas em grande parte do país, inclusive em áreas do interior do Nordeste, no Tocantins, sul do Pará e do Amazonas e desde Rio Branco até as 4 capitais do Centro-Oeste. Alto risco para queimadas também sobre o centro-norte e oeste de Minas e até no noroeste de São Paulo. Em Porto Alegre, o dia vai começar com 13 graus, a máxima é de 26, e no Rio de Janeiro, mínima de 15, máxima de 29 graus. Terça-feira é dia da nossa coluna sobre finanças pessoais. Hoje, o consultor financeiro Pedro Salanek vai dar dicas de aplicativos para você controlar o seu consumo digital. Acompanhe. Olá, vamos novamente a mais algumas dicas a respeito aí de finanças pessoais, especialmente para você que me acompanha aí pelo programa Pauta Aberta. Eu quero resgatar que na minha primeira participação nesse quadro, eu mencionava a respeito do consumo digital. E naquela ocasião eu traçava algumas características de como as empresas elas se modernizaram nesse período de pandemia, já que seus consumidores não poderiam se deslocar até suas lojas, seus estabelecimentos, como que ela possibilitou que o consumo chegasse até as pessoas. Mas agora eu quero trazer aí um outro lado, já que foi falado naquela ocasião do lado do consumo, agora eu quero falar do lado do controle. Então, da mesma forma que as empresas, principalmente essas empresas de varejo, possibilitaram que as suas vendas fossem feitas à distância, nós temos também aplicativos ou aí empresas que desenvolvem plataformas para que o cidadão, de uma forma geral, controle os seus recursos, seus ganhos e seus gastos financeiros também de forma digital. E o que é importante a gente destacar nesses aplicativos, é que eles aproximam o controle do momento do consumo. Então, antigamente, quando você fazia algum tipo de controle, durante o dia você gastava, à noite você fazia as anotações, ou às vezes até fazia essas anotações a cada 2, 3 dias, daí tinha que ficar lembrando naquilo que gastava. Então, por meio dos aplicativos, o controle ele já está sendo instantâneo. Você tem o consumo e automaticamente você já tem o registro. Da mesma forma que você está consumindo ali com cartão de crédito, ou mesmo com o próprio celular, você já pode e deve estar fazendo esse controle. Inclusive os próprios aplicativos já têm esse recurso de reconhecer. Muitos inclusive são vinculados até à movimentação das suas contas. Então no que você está consumindo, basta você indicar em que tipo de consumo você fez, que ele já arrasta lá esse valor, essa despesa para o teu controle. Inclusive eu vou até destacar, vai aparecer aí no final do vídeo o nome de alguns aplicativos que eu identifiquei como aplicativos que devem ser pesquisados, devem ser avaliados se eles são interessantes para o teu controle. Então vão ficar como dicas aí para você verificar. E sempre aquela questão, qual que está mais adequado ao meu ritmo, aos meus controles. Então assim, olha, não deixe de fazer controles financeiros, e as facilidades tecnológicas elas vêm para isso, para que você possa ali ter gráficos, ter médias de consumo, enfim, o período do mês ou da semana que você mais faz consumo. Então tudo isso também para fazer com que você seja uma pessoa melhor organizada em suas finanças pessoais. Um grande abraço e até a próxima. As inscrições para o ProUni começam hoje e vão até sexta-feira, dia 16. O programa oferece bolsas em instituições particulares de ensino superior. Vale lembrar que só pode se inscrever no ProUni quem fez o Enem mais recente, o de 2020, e conseguiu mais de 450 pontos na prova. Além disso, só pode se inscrever quem não tiver diploma de curso superior. O programa oferece mais de 134 mil bolsas, cerca de 71 mil
71 mil integrais e quase 65 mil parciais. Todas as informações e os requisitos para inscrição estão lá no portal do ProUni, dentro do site do Ministério da Educação. No último ano, os produtos orgânicos movimentaram quase 6 bilhões de reais no mercado nacional. Para que esse modelo de produção cresça ainda mais, o governo vai investir 3 bilhões de reais em assistência técnica. O anúncio foi feito durante o lançamento da campanha de promoção do produto orgânico. E Darlécio é produtor orgânico há mais de 20 anos. Em sua propriedade são cultivados mais de 60 tipos de alimentos, sem o uso de agrotóxicos. A importância de se fazer essa agricultura, principalmente o uso racional, né, do solo, e respeitando água e solo, bem como também respeitando as pessoas que consomem esse produto. Atualmente, há 25 mil produtores orgânicos cadastrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São 1 milhão de hectares de área com esse tipo de cultivo, somando mais de 31 mil unidades de produção. O mercado movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano. E para capacitar produtores orgânicos de todo o país e promover ainda mais esse modelo de produção, o governo vai repassar 3 milhões de reais para serem investidos em assistência técnica. O governo anunciou ainda que o programa Residência Profissional Agrícola, o AgroResidência, também terá uma temática específica de atendimento aos produtores de orgânicos. O anúncio das medidas foi feito durante o lançamento da campanha nacional do setor, que este ano tem como tema Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em sua vida. Essa campanha, que já virou uma tradição aqui no MAPA, é a 17ª campanha anual de produtos orgânicos, né? Ganha uma importância especial esse ano de pandemia, em que ficaram tão evidentes os vínculos entre saúde, alimentação, agricultura e meio ambiente. Esperamos que com essas medidas possamos criar as condições para o desenvolvimento continuado neste setor tão promissor. Vamos para o nosso giro de notícias pelo Brasil com o jornalista Ricardo Vilches, do Evangelizar Informa. 2 casas foram interditadas pela Prefeitura de Florianópolis depois do comprometimento da estrutura com a invasão de areia da praia. Ambas ficam na Praia dos Ingleses, região onde o vento agiu para que isso acontecesse. A Prefeitura argumentou que as construções são irregulares por estarem em área de preservação permanente. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, permanece em luto oficial pela morte do ex-prefeito Heidikel Freitas. Ele estava com 82 anos, foi prefeito por 2 vezes, além de deputado estadual, deputado federal e senador eleito em 1990. Ele foi diagnosticado e tratava de esclerose múltipla, doença que compromete todo o sistema nervoso da pessoa. Um homem de 53 anos morreu em Brasília depois de tomar picadas de abelha. Aconteceu no bairro de Samambaia, onde testemunhas se surpreenderam com a tragédia, já que foram poucas as abelhas que atacaram o homem. A suspeita é que ele fosse alérgico. Olha o susto dessa turma aí. As 9 pessoas estavam num barco no Lago de Palmas quando a embarcação bateu num tronco e afundou. Todos os passageiros usavam colete e ficaram boiando na água até a chegada do resgate. Fora o susto, ninguém se feriu. Milhares de cubanos foram às ruas no último domingo para protestar por liberdade e melhores condições em meio à falta de comida e medicamentos durante uma crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19 e sanções impostas pelos Estados Unidos. Esses foram os maiores atos em quase 3 décadas na capital Havana e em muitas outras cidades. Movimentos como esses são raros desde a Revolução, já que não são permitidos e são reprimidos rapidamente. Vídeos publicados nas redes sociais mostram centenas de pessoas pedindo vacinas contra a Covid-19, o fim dos apagões diários de energia e a renúncia do presidente Miguel Dias-Canel. O bilionário Richard Branson atingiu a chamada borda do espaço, voando pela primeira vez no foguete da própria empresa. A missão Unidade 22 levou 6 tripulantes até um pouco antes de chegar à chamada borda do espaço, a marca de 100 quilômetros da superfície da Terra. O foguete chegou a 85 quilômetros de distância e durante alguns minutos os passageiros sentiram
a ausência da gravidade. Entre eles estava o passageiro mais importante, o bilionário Richard Branson, fundador da empresa Virgin Galactic, e que pretende, no ano que vem, abrir a viagem para quem estiver disposto a pagar por um bilhete. A passagem vai custar aproximadamente $250 mil, mais de R$1.300.000 pela cotação atual. Branson disse que tinha que testar por si mesmo para fazer algumas anotações de como deixar esta viagem ainda mais interessante. O tempo total do voo foi de pouco mais de 1 hora. Segundo Branson, ele sonhou com este momento desde criança. Mas nada pode te preparar para a visão da Terra vista do espaço. O plano de abrir a viagem espacial para turistas está em discussão desde 2004, mas esbarrou em dificuldades técnicas e até mesmo num acidente fatal em 2014. Agora, testando o próprio foguete, Branson passou à frente de outros bilionários que tentam uma façanha parecida: Jeff Bezos, da Amazon, e Elon Musk, da SpaceX. Um artista dinamarquês entrou para o livro dos recordes, com um castelo de areia gigante com mais de 21 metros de altura. A escultura de areia é 3,5 metros mais alta que o recorde anterior, que pertencia a um alemão. Quase 5 toneladas de areia foram usadas para construir a torre, que tem um tema bem atual, o coronavírus. O artista contou que colocou a imagem de um vírus no topo da torre porque corona significa coroa e também porque o vírus está comandando todo o planeta, dizendo o que se pode e o que não se pode fazer. 30 artistas ajudaram com o projeto. 10% da areia é formada por argila e no final do projeto ela recebe uma camada de cola para que dure mais tempo. O Pauta Aberta dessa terça-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Vida em Foco. Até lá!